Olá! Você já se sentiu com o corpo meio travado, como se tivesse alguma coisa desconfortável? Já sentiu como se você não conseguisse fazer os movimentos do dia a dia da melhor forma possível? Como se você não conseguisse que seu corpo fizesse o que você precisasse que ele fizesse? Bom, então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de mobilidade, flexibilidade e alongamento. Eu sou Bárbara Monteiro, professora de Yoga desde 2020 e desenvolvo o projeto Anahata Yoga Descobrindo Suas Potências com Consciência. Bom, primeiro de tudo, a gente vai começar contextualizando essas questões, né? O que é fazer yoga e por que fazer yoga e por que da flexibilidade, né? Na verdade, a gente fala que o yoga ele não traz flexibilidade, você não precisa de flexibilidade para fazer yoga. Na verdade, o grande ganho da yoga é sobre a mobilidade, que é a capacidade de movimentar o seu corpo com amplitude e de forma eficaz, né? Então, é muito comum que as pessoas procurem yoga como uma ferramenta de alongamento para aumentar a flexibilidade, mas é importante dizer que aqui não é sobre a forma, né? Não é sobre a postura mais importante ou a mais difícil, e sim sobre a experiência. Nas maneiras em que você coloca o seu corpo, nos processos em que você desenvolve esse processo de yoga, tanto na respiração, quanto na meditação, quanto na prática física, que aí sim você vai sentindo maior mobilidade, maior bem-estar pelo seu corpo e sentindo maior conforto, menos desconforto no dia a dia e tudo isso vai fazendo sentir. É importante dizer que não é que o yoga não trabalha com flexibilidade, mas esse não é o objetivo, né? Então, é importante que a gente entenda isso para a gente entender aonde a gente vai chegar. Bom, mas qual que é a diferença entre flexibilidade e mobilidade? A flexibilidade é quando a gente consegue estender o nosso corpo, né, alongar o nosso corpo de forma passiva, então sem fazer força com os nossos músculos. Basicamente, se eu consigo estender essa perna e ficar parada, eu estou conseguindo ser flexível com as minhas pernas, com os meus posteriores. Mas a mobilidade é um pouco mais, é a capacidade de você ter essa mobilidade, né, de ter esse movimento de forma mais ativa. Então, eu consigo ficar numa postura em que eu preciso de mobilidade de tornozelo e eu consigo me movimentar nessa postura, sendo que os meus músculos estão ativos, eles estão aqui sendo ativados, sendo acionados para que a postura ela aconteça. Mas o yoga em si, ele é muito mais do que isso, né? Então, ele é uma ferramenta de transformação pessoal. Eu integro um complexo de práticas e que eu vou conquistando aos poucos no meu limite, na minha capacidade e na minha abertura também para essa transformação. Porque é muito fácil falar, pratique yoga que você vai conseguir tal coisa. Na verdade, isso só vai acontecer, né? Essas transformações só vão acontecer na sua vida se você estiver aberto a elas, se você se entregar a essa transformação. Então, a gente tem um complexo de ferramentas que torna o yoga essa grande ferramenta de transformação. A gente tem a prática de respiração, a gente tem a prática de meditação, a prática física, entre muitas outras ferramentas que a gente usa para conseguir isso, para conseguir essa transformação, para conseguir a mobilidade. Uma outra questão que a gente também alcança, né, nesses processos físicos do yoga é uma propriocepção, né, que é a percepção do corpo no espaço. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que é essa consciência corporal que a gente vai desenvolvendo, né? A gente vai entendendo como o corpo está alinhado, como que ele processa certa postura, qual é o melhor jeito de entrar nessa postura para não se machucar ou para evitar uma lesão, ou ainda, se você está lesionado, como eu posso ajustar essa postura para que eu consiga fazer isso de forma integral ou para ter essa experiência. Lembra, não é sobre a forma, é sobre a experiência. Muitas vezes a gente consegue adaptar essa postura. E é sobre isso. O yoga
consegue ser para todos, exatamente por causa disso. E a mobilidade, né? Por que a gente busca isso? Por que então fazer yoga? Por que então fazer a prática física? Por que se desenvolver até alcançar essa mobilidade, né? A mobilidade ela é muito importante, por exemplo, num treino físico de academia, né? É muito comum a gente ver as pessoas que trabalham em academia ou que gostam, né, de fazer muito exercício, que tomam pré-treino, pós-treino, eles ficam muito fortes, né, principalmente os homens na parte dos anteriores, né, nos braços, e acabam perdendo a mobilidade de tocar o ombro ou para fazer um toque de mão atrás das costas, eles não conseguem, porque eles perdem essa mobilidade. Eles conseguem desenvolver tanto a parte muscular que eles perdem um pouco na eficiência do movimento. E tudo bem também, né? Mas aqui no yoga a gente consegue desenvolver as duas partes em paralelo, né? Então isso é importante de ser colocado. Peraí que eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Se hidratar é sempre bom também, né, gente? Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente tem vários ganhos em várias áreas da nossa vida. Então, se eu falar de uma pessoa que fica o dia inteiro na frente do computador, como é que vai ser? A pessoa vai começar a ficar encurtada, vai começar a se sentir desconfortável, né? Então, essa capacidade de parar um tempo para você ter esse processo de olhar para o seu corpo e também movimentar o seu corpo, isso vai te dar um ganho enorme no dia a dia, não só no exercício físico. A mobilidade, ela também tem a ver com a lubrificação das nossas articulações, né? Então, quando a gente para de fazer exercício físico, quando a gente fica mais ocioso, o nosso corpo ele vai ficando endurecido, ele vai produzindo menos estimulantes de movimento, de lubrificação, de amortecimento das nossas juntas, das nossas articulações, e isso vai prejudicando esse processo, né, de movimentar no dia a dia. Mas é legal dizer que a mobilidade, ela varia no nosso corpo da hora do dia que você começa a fazer. Então, é legal falar disso porque tem gente que tem muita dificuldade de praticar yoga de manhã, por exemplo, porque a nossa mobilidade de manhã ela é um pouco pior, porque a gente está acordando, a gente ainda está estimulando o nosso corpo, ele ainda está despertando, né? Então, pode ser que se você praticar yoga de manhã, você se sinta muito duro, seja ruim, você não consiga aproveitar da melhor forma, e aí à noite o nosso corpo já está mais preparado, mais acordado, já está com uma maior mobilidade, você consiga aproveitar melhor, né, os benefícios do yoga, essas questões de bem-estar, né, conseguir olhar mais para si por estar mais relaxado, mais com o corpo mais entregue, né? Então tudo isso colabora também com a sua prática. É claro que quando a gente fala do yoga, a gente fala em trabalhar no seu limite, né? Então olhar para o seu corpo, o que ele é capaz naquele dia, naquela prática, né? É importante também observar como a gente está no dia, porque por mais que ontem eu consegui fazer uma postura super massa, hoje eu posso não estar tão disposta aqui. E observar e ouvir o que o seu corpo te fala faz parte desse processo. Então, esse é o momento em que as pessoas mais erram no yoga, né? Essa questão de ultrapassar os seus limites. Então, eu não sigo os meus limites, eu não ouço o meu corpo, eu ultrapasso esse limite e acabo me lesionando, né? Existem alguns tipos de yoga que realmente são muito intensos, que as pessoas acabam se lesionando por intensificar muito, por querer ser muito flexível ou conquistar uma postura muito mais difícil, né? E aí elas acabam se machucando por ultrapassar esse limite do corpo, por ultrapassar, às vezes ela até é flexível, e até as pessoas muito flexíveis, elas têm uma dificuldade, que as pessoas muito hipermóveis, elas têm uma possibilidade de lesão muito grande. Então, as pessoas mais flexíveis são pessoas que precisam muito de yoga. Por quê? Porque elas são tão flexíveis que muitas vezes elas não conseguem proteger as articulações, porque elas não têm fortalecimento dessa musculatura que vai proteger essas articulações. Então, nesse momento, essas pessoas que têm uma mobilidade maior, por exemplo, aquelas pessoas que põem o cotovelo para frente quando põem a mão no chão, é uma pessoa hipermóvel. Então, a chance dela fazer alguma postura e tá ali achando que tá arrasando na flexibilidade, colocar o cotovelo para frente e ter uma lesão,
muito grande. Eu tenho uma aluna minha, que é uma amiga muito grande minha também, que ela é muito hipermóvel e ela procurou o yoga para ajudar ela nesse processo, tanto de adaptar as posturas, tomando cuidado com as articulações, né? Então, quando a gente vai fazer uma postura muito simples, por exemplo, o gato, né? A gente está ali nos 4 apoios. Eu vou observar se o meu cotovelo está passando do limite, se o meu ombro está na altura do meu punho, e aí como é que eu vou fazer? Se o meu cotovelo está ultrapassando, eu posso, por exemplo, girar para o lateral, simplesmente. Ou então, as pessoas que são muito flexíveis, a gente sempre orienta a colocar um pouquinho flexionado o cotovelo, para trazer essa intenção, essa atenção nas articulações hipermóveis, para elas não se machucarem. Então, a gente consegue, assim, ir adaptando o yoga para o tipo de corpo que você tem, para o tipo de limitação que você tem. Eu tenho um aluno meu que fala muito que ele sente falta de mobilidade no tornozelo, né? Então, quando a gente vai fazer Vajrasana, que é essa postura que a gente senta sobre os joelhos, para mim é muito tranquilo, sempre foi, na verdade, né? Mas tem pessoas que têm dificuldade, principalmente nos joelhos, mas esse meu aluno, ele tem dificuldade no tornozelo. Então, o que a gente faz? A gente coloca a almofada embaixo do tornozelo para que o tornozelo dele não fique tão reto, né? Tão na horizontal. Então, ele tem aí um pouquinho desse alívio, né? Desse desconforto. E aí a gente consegue também, aos pouquinhos, ir desenvolvendo essa mobilidade. Hoje ele fala que ele consegue fazer coisas que há 3 meses atrás, antes dele começar a fazer aula de yoga, ele não conseguia. Hoje ele já consegue ficar por alguns instantes em Vajrasana. Ele fala que ele sente bastante mobilidade durante o dia, que ficar sentado na frente do computador, até para dar aula, tem sido menos difícil, né? Tem sido menos desconfortável, menos incômodo. Então, tudo isso é legal de aprender também para a gente levar para o dia a dia, né? A gente fala que o yoga ele é um ritual pessoal de olhar para si, de se conhecer e poder praticar e poder desenvolver todas essas questões. E ao desenvolver, você vai registrando tudo isso, né? Levando para a sua experiência do dia a dia, né? Essa é a parte mais interessante. Bom, então agora a gente vai fazer um pouquinho do que é realmente yoga, né? A gente vai fazer uma sequência de exercícios de mobilidade, principalmente. Mas é importante que a gente comece respirando. Por que respirando? Ai, que saco. Tem muita gente que me procura falando: nossa, eu só quero yoga pela parte física. Ai, não quero essa coisa de meditação. E eu super me sinto contemplada, porque quando eu comecei a fazer yoga, eu odiava essa parte também. Mas é exatamente isso. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, um exercício físico, e a gente não está concentrado naquilo que a gente está fazendo, a chance de a gente passar o nosso limite, se machucar, é muito grande. Então, quando você vai na academia, por exemplo, vai fazer uma sequência de flexão, por exemplo, e está ali ligado no seu celular e não no exercício que você está fazendo, a chance de você se lesionar é muito grande. Então, aqui no yoga, a gente vai trazer esse aterramento primeiro, a gente vai trazer essa conexão, para aí sim começar a processar o asana, a postura, com mais atenção no que você está fazendo, com mais atenção em você e também viver essa experiência, se entregar realmente aqui, né? Então, a gente vai começar a sequência. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é se organizar da melhor forma. Se coloca aí numa postura em que os ossinhos do bumbum, os isquios, consigam chegar no chão, ou se for muito ruim para sua coluna, você pode colocar uma almofada embaixo também para sentar, para elevar um pouquinho esse ângulo. Se senta, cruza as pernas, ou então deixa elas descruzadas. É uma postura que você se sinta confortável, não precisa ser uma postura que você precise ficar naquela coisa toda dura. Ela tem que ser confortável e estável na mesma medida. Essa é a ideia do Sukhasana. Então, ela não pode ser confortável demais para você querer dormir, não pode ser estável demais para você não conseguir se mexer, mas ela precisa estar ali no conforto e estabilidade. Então, fecha seus olhos e vai respirando mais profundamente. A gente não vai fazer um exercício meditativo, mas a gente também não vai querer que os pensamentos fujam da nossa mente. A gente só quer trazer essa atenção para nós mesmos. Então,
Então, observa a sua respiração, o inflar e o desinflar da caixa torácica. Agora, traz a sua mão que você escreve para o seu peito e a outra mão lá no baixo ventre, um pouquinho abaixo do seu umbigo. E aí começa a se conectar com a sua respiração através do tato. Então, tenta sentir como está a sua inspiração e a sua expiração, como ela acontece. Então, se ela acontece mais torácica, mais abdominal. E não tenta dar qualidade, não tem um certo e um errado. Aceita, valida, acolhe como está hoje, nesse dia em que você está praticando, desse jeito que você está praticando. Independente de onde você está, do jeito que você está. Pensa agora em respirar e sentir como está a sua respiração. Agora a gente vai fazer um pouquinho de dissociação da respiração. A gente vai tentar concentrar a respiração só no tórax. Então tenta, se você respira um pouco pelo abdômen, deixa o abdômen parado e respira só sobre o tórax. Inspirando, inflando. Expirando, desinflando. E agora a gente troca, vamos tentar um pouquinho só no abdômen. Então, deixa as mãos aí e agora a gente vai tentar respirar, fazer menos movimento no tórax e inflar e desinflar nossa barriga como se fosse uma bexiguinha. Então, ela vai inflar mesmo e desinflar. Vamos lá. Aí, mesmo que tenha sido fácil, difícil, não importa. Vai voltando, deixando a sua respiração voltar ao normal, voltar ao que ela é, sem controle, sem você tentar mudar um pouco do que ela é. Vai desfazendo as mãos, levando elas para os joelhos. E quando chegar nos joelhos, tenta agarrar esses joelhos, como se você fosse segurar o seu joelho para ele não deixar ele cair. E agora a gente vai começar um movimento de mobilidade da coluna. A gente vai inspirar indo com o nosso tronco para frente e expirar indo com ele para trás, fazendo uma espiral. Então a gente começa indo para frente, para um lado, para o outro, e vai movimentando, fazendo esse processo, como se no topo da sua cabeça tivesse um giz, se você quisesse desenhar uma espiral lá no céu. E aí vai inspirando na frente, expirando atrás. Você pode deixar a cabeça solta e usa essa mão no joelho como uma alavanca. Então eu puxo meu corpo para frente quando eu vou para frente. Eu empurro meu corpo para trás, não deixo ele cair para trás com a mão no joelho. E agora troca o sentido, vai para o outro lado. Use esse momento para perceber se sua respiração está conectada. Então, se você está conseguindo inspirar lá na frente, expirar lá atrás. E não tem problema que a sua respiração não tenha o mesmo tempo que a minha. Então, se a sua respiração é mais rápida, a sua espiral vai ser mais rápida. Se a sua respiração é mais ampla, a sua espiral vai ser mais lenta. E aí vai parando no lugar, como se a espiral fosse diminuindo aos pouquinhos, até ela parar completamente e chegar no ponto central da espiral. Beleza. Agora, a gente vai fazer um pouquinho de movimentação e respiração junto. Existe um exercício de pranayama que a gente chama de pranavayu, a respiração do vento. O vento, a gente diz que é o movimento puro, né? Assim como o vento é. Então, a gente vai fazer um pouquinho disso para trazer essa intenção de como é movimentar o seu corpo de uma forma muito simples, mantendo a sua respiração conectada. Então, a gente vai trazer as mãos aqui na frente do coração, conectar os nossos dedões, ó, com o nosso peito, não é à toa, a gente está ali conectando através do tato. E a gente vai juntar o dedão com dedão, dedinho com dedinho, palma, base da mão com base da mão e os outros dedos vão abrir em Padma Mudra, mudra de lótus. É só uma firula, tá, gente? Se você não conseguir, pode deixar a mãozinha fechada também, não tem problema nenhum. A gente vai deixar aqui no centro do coração, fecha os seus olhos, respire e tenta sentir a pulsação da sua respiração, do seu coração aí no meio.
Se conectou, a gente vai inspirar profundamente. Expirar todo o ar dos pulmões. E na próxima inspiração, a gente inspira, levando a lótus lá para o céu. Inspira, leva os braços na mesma toada. Expira, descendo a lótus para a terra. Inspira, leva a lótus novamente para o céu. Expira, traz a lótus para a mente e para o coração. Inspira, abre a lótus para o universo, expande, abre o tórax, cotovelos para trás, braços para trás. Expira, traz a lótus de volta ao centro. Mais uma vez, lembra, você não tem que acelerar ou deixar a sua respiração mais longa porque a minha é diferente, faz no seu tempo. Então, vai lá, inspira elevando os braços. Expira, descendo os braços para o chão. Inspira, eleva novamente. Expira, traz para baixo até o coração. Inspira, abre, expande o tórax. Olha um pouco para cima e volta. Traz ela ao centro novamente. Agora a gente vai tentar mais uma vez sem eu guiar. Vai fazendo no seu tempo e, se precisar, dá uma olhadinha, dá uma colada de mim. Vamos lá. Aí, pode ir desfazendo as mãos, desfazendo a postura, se você precisar, porque está aí há muito tempo, pode desfazer mesmo, balançar o seu pé, as suas pernas, dar uma soltada, aí é sempre bom, depois de ter ficado muito tempo sentado. E a gente vai começar um processo lá nos 4 apoios. Então, vai com os joelhos no chão, as mãos no chão, deixa as mãos bem abertas, indicadores virados para frente, e deixa o seu punho na mesma altura do seu ombro. E aí, como é que você vai saber a distância entre as mãos? É a mesma distância entre os ombros. Então, se você achar que o seu ombro está muito para frente, muito para trás, ou se suas mãos estão muito abertas, seus ombros muito juntos, então dá aquela equilibrada. E ali atrás também, o meu joelho na mesma altura do meu quadril, para deixar tudo bem equilibrado. Sente esse equilíbrio. Vê se não tem uma parte do seu corpo que está pesando mais. E aí a gente vai começar fazendo uma mobilidade de punho. Lembra o círculo que a gente fez, a espiral? A gente vai fazer agora. Então, a gente vai fazer de uma outra forma. Pensa que o giz agora, ele passou para o seu cóccix, lá no seu quadril. E aí, ele que vai fazer esse movimento de espiral. Então, na inspiração, eu vou para a lateral e para frente. E na expiração, eu vou para outra lateral e para trás. E como que eu vou saber até onde eu posso ir? Até onde meu corpo permitir. Então, se seu punho reclamar em algum momento, se seu quadril reclamar em algum momento, para, respira e percebe se você não está passando, ou se você quer ir mais um pouquinho, se não está tão desconfortável. E troca de lado, vai para o outro lado. Pode soltar a cabeça, não precisa ter a cabeça dura. E vai parando no lugar, ajeitando os seus 4 apoios. E agora a gente vai começar a fluir no gato. Então, a gente vai pôr a pontinha do pé no chão, inspirar, girar o ombro para trás, abrir o peito, olhar para frente. Não precisa fazer um olhar para frente, abrindo o pescoço, de não conseguir nem falar, tá? Você pode fazer um olhar para frente um pouquinho para baixo também. Só pensa em abrir esse peito. E o meu bumbum, ele vai empinar naturalmente. Por quê? A pontinha do pé no chão e o peito aberto vai fazer com que eu empine meu bumbum, deixando esse côncavo aqui na minha coluna. Inspira, abriu no gato. E na expiração, movimento contrário. Dorso do pé no chão, topo da cabeça para o chão e arredonda a coluna. Ó. Eu vou afastar o meu peito do chão. E aí, as minhas escápulas, esse osso aéreo aqui, eles vão se afastar também. Então, eu empurro o chão e afasto o meu peito. E aí eu posso fazer um não com a cabeça para ver se está bem solto. E aí eu vou continuar. Inspirar, abrir, olhar para frente.
Expirar, arredondar, soltar a cabeça. Inspira, abre. Expira, fecha. E de novo, vai no seu tempo respiratório. Às vezes no começo vai ser muito ruim de sincronizar a respiração, mas é tudo um processo, faz parte. Na próxima vez que inspirar, abre o peito, olha pra frente, ajeita aí o pé no chão, pontinha do pé no chão, e a gente vai levar o peso do corpo lá pra trás, ó. A minha mão continua bem aberta, indicadores pra frente, e aí eu vou empurrar o chão com a mão pro joelho sair do chão. Nessa toada eu vou esticando os meus joelhos e fazer uma alternância de pés, pra gente entrar no Adho Mukha Svanasana, cachorro olhando para baixo. Vou até um pouquinho mais para frente para usar mais o meu tapete. E aí a gente vai alternando os posteriores para dar aquela soltada nessa articulação do joelho, dos tornozelos, do quadril. E aí eu vou sim entrar no cachorro olhando para baixo. Então a altura, né, a distância entre o pé e a mão vai depender muito da pessoa. O que eu vou preferir? Que o meu quadril esteja mais ou menos na altura do meu tornozelo novamente. Eu não preciso com o calcanhar no chão, eu só preciso estar com o meu bumbum empinado lá para trás, lá para cima, na verdade, os meus braços esticados empurrando o chão e meu ombro girado para trás. É meio que como se eu quisesse ir com o meu cotovelo lá para o chão. E aí eu posso respirar inspirando, expirando. Inspira. Expira, flexiona um pouco mais o joelho para alongar essa coluna. Aí, volta com o joelho no chão, inspira, olha para frente. Expira, desce com o bumbum lá no seu tornozelo. Testa no chão, braços para trás. Balasana. Balasana é essa postura da criança. A gente usa muito Balasana como uma postura de relaxamento, mas ela é muito mais do que isso. É um momento em que a gente tem para ter esse processo de yoga, né? Esse processo de deleite. Então, depois de você ter feito uma coisa que às vezes é desconfortável, às vezes cansa, a gente tem esse momento de deleite, de sentir o corpo, de sentir como ele fica, de sentir a experiência após a experiência, né? De também descansar, de também recompor as energias, de diminuir a temperatura, que às vezes aumentou. Então, ela é uma postura que vale para muitas questões, mas ela é uma das posturas mais difíceis de conquistar, porque apesar dela ser muito simples, você precisa se entregar, você precisa ter essa entrega da criança, né? Que é pura entrega. Então, por isso, postura da criança também. Então, a gente sempre vai com a testa no chão, relaxando o pescoço, os anteriores, os braços para trás bem relaxados. E aí você pode até fazer para um lado e para o outro, assim, ó, para soltar ainda mais. E aí vai desenrolando devagar. Vai sentando lá atrás, cabeça é a última que chega. E quando chegar, se senta em Vajrasana. Você pode adaptar colocando ou embaixo da sua perna ou embaixo do seu bumbum, essa almofada para ajeitar a postura. Mas o importante é ficar em Vajrasana, não deixando o nosso bumbum empinar, trazendo o bumbum para dentro, né, dando aquela entradinha do Michael Jackson. E aí a gente vai fechar os dedos, pontas dos dedos em Mukula Mudra, um botãozinho de lótus, colocar aqui no ombro e girar o nosso ombro. Gira. Inspira, abre. E para o outro sentido, vai lá para frente. Sente seu corpo movimentando. Sente quais são as questões que ele traz para você. Isso é importante para a gente registrar. Aí, beleza. Dá uma sacudidela nas mãos. E agora a gente vai esticar os nossos braços lá para frente, abrir e fechar as mãos. Para os meus alunos eu falo que ou jogar água ou jogar uma magia, né? A gente está só abrindo a mão. E é um abrir com força, tá? A gente não está só abrindo e fechando, abrindo e fechando. A gente está expulsando. Então segura com o dedão e expulsa. Faz essa abertura, que dá uma ajudada na questão dos punhos.
tá aí. Então é isso, gente. Essa foi a nossa prática de hoje. Fica atento comigo aqui no canal, que a gente vai estar postando mais vídeos, tá trazendo mais material para vocês acompanharem a gente. E é isso. Até a próxima!